Meios para manter e aumentar a unção. Deus deu uma ordem a Moisés sobre o dever de manter o candelabro aceso, dizendo: ordenará aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Êxodo 27, 20. Temos essa mesma incumbência de manter a unção do Espírito Santo constantemente acesa através das disciplinas espirituais. A unção continua permanecendo sobre uma pessoa quando há nela uma disposição de rendição diária em serviço ao reino dos céus. Para isso, vamos analisar alguns meios práticos que podemos manter essa unção fluindo constantemente no nosso espírito. Larissa, lê para a gente aí, John Whitefield. Em 1229, foi decidido, com esforço da Igreja Católica, no Concílio de Tolosa, na França, a proibição do uso da Bíblia por leigos. Mas grandes homens de Deus se levantaram para traduzi-la, entre eles John, que acreditava que a Bíblia deveria estar disponível para todos, e por 13 anos produziu uma Bíblia em inglês. Mas a reação foi violenta, e em 1391, um projeto de lei previa a proibição da Bíblia em inglês, além de prender qualquer pessoa que possuísse uma cópia do livro sagrado. Mas isso não perdurou, e hoje, por causa de homens como Wycliffe, temos acesso à Bíblia. Então, valorize esse livro, pois homens deram suas vidas para você tê-las em mãos. Então, essa curiosidade está aqui para vocês, porque nós vamos falar que a primeira coisa que nós vamos falar, a primeira ferramenta que Deus nos dá é estudo da palavra, né? Vamos falar sobre o estudo da palavra, a importância disso. Falando para vocês sobre o Whitefield, John Whitefield, ele foi contemporâneo dos grandes ministros daquela época. Porém, eu acho que tem uma coisa aqui que eu teria que acertar. Não, correto. Está certinho a data aqui. Você vê que a grande perseguição que eu via pela Igreja Católica, a proibição, né, na Bíblia sendo escrita em inglês e dá para leigos. Então, leigos está falando dos pobres, pessoas simples, e não queriam dar acesso a isso a eles. Era mais para o clero, né? Então, esse foi um dos homens que lutou para que as traduções da Bíblia chegassem até as pessoas. Se eu não me engano, a história dele também está naquele livro Heróis da Fé. Acho que está ali também. Tá bom? Depois vocês podem estudar um pouquinho. Então, houve muitas guerras, muito derramar de sangue para que a Bíblia chegasse até nós. Então, vamos valorizar o estudo da palavra. Então, a grande ferramenta de manutenção e de ativação da nossa unção, de crescimento da nossa unção, é a palavra de Deus. Aquele que não se dedica ao estudo e à meditação da palavra de Deus passará vergonha. Afinal, as pessoas percebem quando um crente perde a unção, ou quando a unção não se manifesta mais como antes. No entanto, se cumprirmos isso com a nossa responsabilidade de amar e meditar nas Escrituras, isso não acontecerá. Como está escrito, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Focar no estudo da palavra, ficar em espírito de oração, são práticas espirituais indispensáveis para todo cristão. Todavia, se negligenciamos essas tarefas, nossa unção certamente diminuirá. Irmãos, a meditação da palavra, olha o perigo que nós estamos passando nesses últimos dias que eu tenho observado. Nós estamos observando um aumento contínuo dessa questão de transferência de unção. Aprendemos um caminho mais rápido aqui, porque esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de muita liberação, muito derramar do Espírito, mas em contrapartida nós estamos vendo uma geração totalmente irresponsável em relação às Escrituras. A maioria das questões que as pessoas pregam no púlpito são conceitos que elas ouvem, mas não daquilo que elas aprendem com o próprio Espírito Santo. Então, tem muita gente que elas replicam uma coisa que ouve, mas nunca estudou, nunca aplicou isso nas Escrituras Sagradas. Fala, a palavra de Deus. Trocia, parraquia, crossuanda, crisalefaceia. Demanda ratrus de kepetecai. Troci menegueda vacítolo saragaia. Olha a visão que eu tive, falando em línguas aqui. Eu vi como se fosse flechas, tá? Eu vi um anjo me entregando algo assim, como se fosse a Bíblia. E eu vi qual era o tipo do anjo. E o engraçado, eu comecei a falar aqui da palavra assim, eu sentia.
uma coisa estranha. Eu falei, estou falando como se eu estivesse só lendo, não estou falando pelo meu espírito. Eu senti, mas é porque o anjo está chegando com algo, alguma coisa vai ser derramada aqui. Vai se abrir para vocês. Eu quero te ensinar um segredo sobre a unção e a palavra de Deus. A palavra de Deus. Existe uma coisa na vida que eu aprendi. E eu recebi esse acesso aos meus 18 anos de idade. Aos meus 18 anos de idade eu recebi uma graça de meditação tão profunda, uma unção, que eu comecei a meditar profundamente. Eu até escrevi isso aqui no módulo, aqui na página 55. Profundamente nas Escrituras. Só que tinha uma coisa diferente quando eu pregava a palavra de Deus. Todo mundo da minha igreja, o pessoal do ministério, falava assim, tu prega diferente. E quando você prega, a gente não consegue sair. Você agarra a atenção em você. Agarra a atenção. Porque tinha uma unção na minha vida, tinha um compromisso na minha vida com as Escrituras Sagradas. É isso que você tem que entender, o que Deus ele vai sondar você. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Por que é tão importante o estudo da palavra? Porque irmão, se o Senhor ele não pode confiar em você em relação às próprias Escrituras, Ele não pode confiar em você em nenhum outro aspecto da tua vida espiritual. Todo verdadeiro obreiro, todo verdadeiro homem de Deus que quer crescer na dimensão da unção e ter uma unção eficaz e poderosa na sua vida, tem que entender que o Senhor estabelece uma aliança com você na dimensão da palavra. A dimensão da palavra. Uma coisa é, vocês vão começar a aprender, isso ainda vai ter muita liberação para a tua vida, é você trabalhar debaixo de um manto e de uma unção compartilhada. Outra coisa é, você pela aliança com a palavra de Deus, que aquele ministério carrega, ter um acesso direto àquela unção que aquele ministério, que aquele manto tem. Alguns operam em momentos da unção do Espírito, estou falando unção de operação. Outros têm uma unção contínua disso. Todo momento ela está ali. Sabe por quê? Porque ele tem um compromisso direto com a palavra de Deus, com o espírito de revelação da palavra de Deus. Vocês vão aprender algo e vai formar em você essa estrutura, uma força violenta dentro de você, da sua alma, do seu espírito, que é a palavra de Deus. E esta palavra de Deus, fala a palavra de Deus, é a maior autoridade. Fala, é a maior autoridade que um homem pode ter. Então, eu posso ser apostólico, eu posso ser um chamado para ser profeta, como muita gente tem. Porém, o que difere de um para o outro é o compromisso que essa pessoa tem com a palavra de Deus. Bom, você observa Billy Graham ele pregou em várias nações, ganhou multidões, milhões de almas para Jesus. Mas você nunca viu o vídeo deles levantando paralítico. Você não viu ele colocando a mão nos olhos de um cego enxergando. Você não via multidões caindo debaixo do poder do Espírito Santo como Benny Hinn. Como eu disse para vocês uma vez aqui, e Benny Hinn fala uma coisa quando ele esteve numa cruzada com Billy Graham. Ele falou que quando aquele homem começava a pregar a palavra, era tão poderoso, a unção que ele tinha era tão poderosa na palavra de Deus. Quando ele chamou, Benny Hinn falou que foi impressionado, que quando ele falou, você que quer entregar a sua vida a Jesus agora, saia do teu lugar e venha correndo para a frente do altar. Ele falou que as multidões eram igual formiga assim, ó. E ele falou que a unção de convencimento que caía sobre a cruzada era tão poderosa, tão intensa, que tomava eles de uma forma por dentro, que eles não sabiam como aquilo era possível, como pode um poder tão grande. Mas era o nível do compromisso, da intimidade que Billy Graham tinha com Deus na palavra de Deus. Então, de todos os tipos de unção que você vai ter, preste atenção que eu vou te ensinar aqui. Preste muita atenção. De todos os tipos de unção que você vai ter na sua vida. O maior compromisso você tem é com a palavra de Deus. Porque você pode ser um cara muito bom para expulsar demônio, operar milagres e maravilha, e você se corromper com isso. Porque a única maneira de manter a nossa unção plena e proteger a nossa alma é a palavra de Deus. Fala, a palavra de Deus, ela vai fazer que a minha unção cresça.
e atinja níveis poderosos. Eu estou te falando isso por experiência pela minha vida. A palavra de Deus, ela tem crescido na minha vida, porque eu tenho dado espaço para ela. E quanto mais a palavra de Deus ela encontra espaço em mim, quanto mais eu me dedico às Escrituras, maior e mais poderosa se torna a unção que eu carrego. Vocês estão me entendendo? Estivemos pregando no evangelismo, a palavra evangelística, né, Bispo Douglas, estávamos ali, a unção, ela veio súbita e violenta e rápida. Quem reparou que foi muito rápido? Fizemos um trabalho intenso em pouco tempo, porque nós estávamos numa dimensão e outra. O que desencadeou tudo aquilo foi a palavra. E vocês têm que entender que a unção da palavra, ela é uma dimensão muito poderosa, que ela pode abrir o caminho no coração das pessoas para receber a unção de milagres, a unção de curas, a unção que vem com avivamento, todos os outros tipos de unções, irmãos. Se você não carregar a unção da palavra, você pode às vezes ter uma unção de cura linda, e às vezes você não desbloqueia elas do espírito de incredulidade, e a tua unção de cura, de milagres não flui, porque a unção da palavra está pouca. Eu já reparei uma coisa, e eu estive com grandes evangelistas, sabe disso, e apóstolos que ministraram, os grandes ministros de milagres do Brasil. O que eu vi? O que eu reparei? Eu estive não só em um lugar com esses homens, eu tive em outros vários lugares. Eu tive a oportunidade de andar perto, de ver. E eu sempre tive uma graça na minha vida, que onde chegava, que grande ministro estava ali, me conhecia, conectava, pediu para mim ir nos outros lugares com eles. Eu tinha essa graça na minha vida, que é o chamado. Eu vi uma coisa para vocês, grava isso que eu vou te falar, se você quer ter uma unção poderosa na tua vida. Quando eles ministravam, isso é comigo também. E eles ministravam pouco a palavra de Deus. Era fato, isso era fato. Quando a unção da palavra ela não desatava no culto, a unção deles de milagres era rasa. Um milagre, outro grande acontecia, alguma coisinha acontecia. Pessoas eram até curadas, mas era aquela coisa que parecia que a pessoa era curada, não tinha nem alegria da cura. Mas esse mesmo homem, quando eu vi pregando uma palavra poderosa, gerava fome e sede nas pessoas, aleluia. Cara, a unção era maravilhosa, de milagres, de curas. Era poderosa, aleluia. Poderosa. Então você tem que entender que às vezes, que há momentos que nós vamos estar evangelizando, vamos estar pregando para incrédulos, vamos estar pregando para as pessoas da rua, vamos estar em vários lugares. Meu querido, você tem que estar com uma unção da palavra tão violenta que quando você começar a falar com as pessoas, essa unção como uma marreta, como diz Jeremias, não é porventura a tua palavra como uma marreta que esmiuça a rocha? Não é ela como um fogo mais poderoso que tem? Então você tem que entender, com obreiros da obra do Senhor, o seu maior compromisso é a palavra e a oração. Abre para mim Atos capítulo 6. Sutecraia mahasita lamacreia. Roskinig mekekakuru sotocrosei kelemareta. Salamahashi kenegatai. Acelera teu espírito aí, o crente. Kalahasudecreia, trossamenekeia, puxuia. Orosotocrossitererecaia. Versículo 2. Então os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir à mesa. Olha que ele começa primeiro. Olha só, não é sensato o quê? Negligenciar o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Segundo, portanto, irmãos, escolhei 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria, do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse ministério. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Então, qual era a grande fonte da unção apostólica? Ministério da palavra e oração.
Mas você vê, a primeira coisa que ele falou o quê? Ministério da palavra. Então, a coisa é que vocês têm que tomar muito cuidado, muito zelo na sua vida, que você não pode negligenciar. E eu falo por experiência própria. Quando você começa a negligenciar uma meditação profunda nas Escrituras, você enfraquece. A sua mente, ela perde uma dimensão. Você não pode perder essa dimensão. Quando você tem meditação com o coração profundo nas Escrituras, há uma força que fica sobre a tua mente, sobre o teu coração, na tua boca. Tu fala é diferente, as pessoas sentem que você tem um peso na tua palavra, uma autoridade na tua palavra. Porque você tem meditação contínua, você tem um acesso a um fluir contínuo de unção, de comunhão e unção de serviço na palavra. Então não cabe a nós negligenciarmos o ministério da palavra de Deus. Entenda, obreiros, não sejam insensatos, não sejam negligentes, não sejam tolos. Porque se você negligenciar a palavra de Deus, você está negligenciando o próprio Deus. A nossa aliança, nosso maior compromisso, meu filho, rendição, soldado. Escrituras. Escrituras. Elas vão te acompanhar por resto de toda a sua vida. Elas vão sustentar toda a unção em você. Diminui a meditação das Escrituras. Reduz a palavra diante da tua vida. Você reduz a comunhão com o Espírito Santo e a sua unção começa a se perder. E pior de tudo, o pior de tudo é quando as pessoas forçam para ter uma unção, que elas não têm compromisso com a palavra, essa unção se torna o quê? Corrompida. Uma unção sem uma sabedoria da palavra, ela não pode produzir fundamentação. Ela é fraca. Ela é ineficaz. O homem de Deus, a mulher de Deus tem que ser completos. Não quero saber, não sou muito dotado para leitura, nunca fui. O problema é seu. Isso aí era contra o seu velho homem. Você tem uma obrigação de ser cheio da palavra de Deus. Aleluia. Você vai abrir a boca, você vai destravar na sua mente o ministério da palavra. Não há desculpa para você para isso. Você tem uma obrigação de meditar dia e noite nas Escrituras. Ontem acabou o culto aqui de madrugada. Peguei minha Bíblia, sentei no sofá e comecei a ler. E fui lendo. Até que eu fui vencido pelo sono. Enquanto eu não fui vencido pelo sono, eu estava meditando nas Escrituras. Eu falei, eu preciso meditar nas Escrituras. Preciso ler as Escrituras. Ela me protege quando eu durmo. A unção dela me protege. A palavra é vida, ela é poder, ela te protege, ela traz proteção para você. Então, se tem uma hora que é boa de você ler, é antes de dormir. É a palavra de Deus. E geralmente, quando você lê antes de dormir, você acorda com vontade de ler. Então, hoje eu acordei mais com vontade de ler do que orar. Algumas pessoas acham que é pecado não ter vontade de orar. Não, irmão. Vontade é uma coisa, dever é outra. Quando você deixa o dever, tu está pecando. É um pecado. Vontade, você já aprendeu na escola de oração. Independente se você tem vontade de orar ou não, é o seu dever. Independente se eu tenho vontade de ler a Bíblia ou não, é o meu dever. Independente se você tem vontade de cozinhar o teu marido ou não, você tem que cozinhar. É o seu dever.